Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia, para a glória de Deus. Essa é a nossa terceira lição desse trimestre, que está nos chamando a atenção para a relevância da igreja, para aquilo que faz com que uma igreja seja relevante. Já tivemos a oportunidade de estudar a centralidade da Palavra de Deus em uma igreja relevante, na nossa primeira lição. Na segunda lição, nós estudamos sobre a relevância da igreja na adoração verdadeira no culto. Então, adoração e culto foi o assunto da nossa lição passada. E hoje nós estamos aqui diante desse assunto tão maravilhoso, tão especial, que é o de pensar qual é a missão da igreja no mundo, para consigo mesma, para com Deus. O título é A Relevância da Igreja no Cumprimento da Sua Missão. Será que todos nós sabemos qual exatamente é a missão da igreja? E será que, como igreja de Jesus Cristo nessa terra, nós estamos cumprindo com a missão que foi designada por Ele? Essa é alguma das perguntas que nós procuraremos responder durante o transcurso dessa lição abençoadíssima. O textual diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E a nossa verdade aplicada chama a atenção para algo muito importante. Cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação uns dos outros, para o crescimento do corpo e para a glória de Deus. Nossos objetivos para esta lição são revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, falar sobre o dever da igreja de edificar os seus membros e destacar a igreja como representante de Deus. Um representante de Deus é aquele que cumpre a missão que recebeu de Deus. Nosso texto de referência encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os versículos do 1 ao 5. Esses versículos nos falam do desenvolvimento da igreja em Antioquia, o modo como a igreja em Antioquia se preparou para cumprir a sua missão, tanto localmente quanto fora dos seus limites geográficos. Eu recomendo vocês lerem com cuidado, lerem com apreço, com zelo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, que vocês vão encontrar ali a relevância da igreja no cumprimento da sua missão, sendo explanado de uma forma bem interessante. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra em mais um dia para meditarmos nela, para sermos esclarecidos por ela, para termos a nossa mente instruída com a finalidade de ter a nossa vida transformada. O assunto de hoje é como a igreja entende a sua missão. É como a igreja trabalha em função da sua missão. É como a igreja de Cristo na terra deve cumprir com a sua missão. Então nos ajude a entender isso, o Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Que a nossa mente seja terra fértil para que a semente da Tua Palavra seja plantada e possa germinar e crescer, florescer e dar frutos para a glória de Deus. Toma, Senhor, o transcurso desta aula nas Tuas mãos. Toca mente e corações e abençoa os Teus filhos que estão nos ouvindo. Onde estiverem, coloca sobre eles a Tua mão e abra os olhos espirituais para que possa ver a sua própria necessidade de cumprir a sua missão neste mundo. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém.
Então vamos pensar. O que nós temos na nossa introdução, aqui na nossa revistinha, é que é dito que para nosso propósito, para o propósito deste assunto que vamos tratar hoje, nós focaremos em 3 aspectos da missão da igreja. São várias as possibilidades de nós pensarmos a missão da igreja. Isso, inclusive, já se tornou um assunto debatido na literatura. Nós temos muitas obras produzidas a esse respeito. Mas o comentarista na revista, ele escolheu focar os aspectos da missão da igreja em 3. Primeiro, a relevância da igreja em relação ao mundo. A igreja está no mundo, ela não é do mundo, mas ela continua no mundo. E ela precisa ser relevante enquanto está no mundo, cumprindo com a sua missão para o mundo. Mas essa igreja também, ela precisa ser relevante em relação a Deus e em relação a si mesma. São esses aí os 3 aspectos que nós vamos ver acontecendo durante esta lição. Os objetivos aqui que foram elencados para o nosso estudo, ele é bem abrangente. Quando você pensa em revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, nós sabemos que precisamos perseguir esse objetivo, dando o melhor de nós, com o fim de sermos o elo forte na corrente das gerações. Vocês lembram que eu já falei isso outras vezes? Nós estamos colocados no mundo, na vida, no casamento, nos relacionamentos, como um elo forte na corrente. Então eu preciso entender o plano de Deus para a minha vida, qual é a minha missão nessa terra, e me colocar como igreja de Cristo na condição de um elo forte na corrente das gerações. Porque o verdadeiro papel da igreja no mundo implica em eu ser igreja de fato, aqui e agora, e ter essa condição de revelar Cristo ao mundo na minha própria geração. Se eu abrir mão do meu papel, se eu não fizer o que eu preciso fazer em termos de igreja, eu vou ser o elo forte da corrente. Será que nós queremos isso para as nossas vidas? O segundo ponto é falar do dever da igreja de edificar os seus membros. Quando se fala do dever da igreja de edificar os membros, está falando de acolhida, de amparo, de socorro, de educação para a fé, de instrução na justiça, de ajudar no crescimento. Uma igreja edifica seus membros quando ela é uma igreja saudável em todos os sentidos. E o terceiro ponto, destacar a igreja como representante de Deus, é porque verdadeiramente o que fala em nome de Deus, o que age em nome de Deus, o que leva até Deus e ajuda as pessoas a permanecerem na presença de Deus enquanto trilha o seu caminho rumo às nações celestiais, será aquela igreja relevante. Então, quando nós destacamos o papel da igreja como representante de Deus, ela está nos apontando para isso, nos mostrando para isso. Ninguém representa Deus se não falar em nome de Deus, se não levar até Deus, se não ajudar as pessoas a se manterem na presença de Deus. E aí, quem atenta para esse ensino a respeito da missão da igreja com mais empenho, vai encontrar nessa instrução da mente condições de ter a sua vida transformada. Vai encontrar esse dínamo, essa centelha vital para prosseguir em sua jornada com sabedoria, 2 Timóteo 3,15, preservando de fato a salvação e seguir então, batalhando pela fé que uma vez foi dada a todos os santos
conforme Judas, capítulo 3. Primeiro tópico da nossa lição: a missão da igreja para com o mundo. Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Olha o que diz o título desse tópico primeiro. E aí, entender a missão da igreja para com o mundo é entender que todos nós, independentemente de faixa etária, procedência, etnia, herança cultural, condições intelectuais e financeiras, história de vida e etc., quando nós nos tornamos corpo de Cristo, nos tornamos também parte de algo maior, mais abrangente, mais excelente, que vai exigir de nós proatividade, mas os resultados de tudo isso vai prosseguir conosco para a eternidade e vai definir o nosso lugar nela. Então, amados, é Cristo que revela o escopo. Quando eu falo de escopo, eu estou falando de alvo, de espaço e de oportunidade para que haja uma atividade constante e ininterrupta. Então, Cristo revela o escopo traçando o verdadeiro e único movimento eficaz, aprovado por Deus e para a sua palavra, para que a missão evangelizadora de Deus seja realmente eficaz. Ele deixou a ordem, as diretrizes, os meios, os recursos, a instrução, a unção, a autoridade, a força, que é capaz de nos motivar a ir adiante, fazendo o que Ele manda, executando a sublime tarefa de fazer conhecidas a todas as pessoas o seu nome, o seu poder, a sua graça e a salvação que vem tão somente dele. Observe a semelhança. O título do 1.1 é Evangelizar o Mundo. O título do 1.3 é Evangelização Mundial. Apenas para fins didáticos, nós vamos juntar 1.1, 1.3 e vamos dar uma pincelada aí no que esses dois itens estão colocando para a gente, ok? Veja, 1.1, evangelizar o mundo. Nós vemos aqui nesse 1.1, eu sublinhei alguns pontos que o comentarista da revista trouxe para a nossa meditação, e ele diz, em Atos 1.8 nós temos a visão da atuação da igreja, tanto no aspecto local quanto no aspecto mundial. O que você vai ver enquanto estiver lendo a sua revista é que esse 1.1 vai focar mais o aspecto local do evangelismo mundial. O item 1.3 vai focar mais o aspecto transcultural. Enquanto a gente está aqui trabalhando o 1.1, nós vamos ver também que ele já tem uma certa introdução no 1.2, que é o evangelismo local. Então você vai perceber uma certa mistura de assuntos. Ele dividiu em itens, mas os assuntos estão bem mesclados. Então aqui, quando ele chama a gente para pensar na questão de evangelizar o mundo como um aspecto da missão da igreja que pretende ser relevante, ele diz que a partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo. Em um único versículo, Cristo vai sintetizar essa relevância da missão da igreja no mundo, que é Atos 1:8. Ela deve agir localmente e ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo. Somente com o somatório de esforços de todos os seus membros
é que ela pode efetuar a sua missão. Isto posto, compreendemos a importância de ser membro da igreja. Ok, feita a leitura do 1.1, eu vou passar então para o 1.3. Como eu disse, o 1.1 fala de evangelizar o mundo. 1.3 fala de evangelização mundial. Aqui está posto para nós na revista, num pequeno trecho, que a evangelização transcultural, na evangelização transcultural, a finalidade é alcançar outros povos. E que existe 3 formas de fazer missão: orando, contribuindo e indo ao campo missionário. Na figura que eu tenho em mente, eu penso que, como já tem sido dito, já se tornou até um jargão comum dizer que missões se faz com joelhos que se dobram, com os pés dos que vão, com as mãos dos que ofertam e também, sem dúvida, com as igrejas que enviam missionários. Então, uma coisa para pensar em relação a esses 2 itens conjuntamente, 1.1 e 1.3. Primeiro, lembrando o que disse Ronaldo Lidório, a igreja precisa ir até onde vai o sacrifício de Cristo. E aí, lendo Atos 1:8, nós temos essa visão exata do que é que nós recebemos para cumprir com a missão da igreja. Uma coisa importante para se aprender nesse contexto é que antes de sair para comunicar o Evangelho, os apóstolos e os discípulos foram instruídos a ficar e receber a virtude do Espírito Santo, para então eles se tornarem as testemunhas que eles deveriam ser. Em Lucas 24:49 nós leremos: e eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma vez tendo sido revestidos, uma vez tendo sido instruídos pelo Espírito Santo, eles também não poderiam permanecer. Então, nós vamos observar alguns versículos anteriores neste Evangelho de Lucas, porque antes de dizer para eles permanecerem, houve ali uma instrução maior. Lucas 24:46 e 47, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse a remissão e o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que está sendo dito aqui? Ficai em Jerusalém até receber o que precisa. Depois, saia e vá pregar o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as pessoas de todas as nações. E foi o que eles fizeram. Aqui no 1.1, o comentarista fez uma afirmativa de que ela, a igreja, deveria agir localmente e ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo. Eu acrescentaria ter uma visão de mundo cristã em operação que faça diferença no seu próprio tempo. Esse conceito de cosmovisão, essa palavra cosmovisão, não é uma palavra que a gente usa comumente no nosso dia a dia. Não é. Ela aparece esporadicamente, em alguns momentos, quando se trata de pensar a nossa identidade cristã, de quem nós somos em Cristo, e para nos sugerir que ou eu desenvolvo uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão de mundo cristã, ou eu não serei cristã de fato. Cosmovisão
para ser muito, muito sintética mesmo, seria uma espécie de um par de lentes que colocamos diante dos nossos olhos, e não se trata de olhos naturais, para então, através dessas lentes, enxergarmos todas as coisas. Ter uma cosmovisão cristã é enxergar o mundo através das lentes de Cristo. É ver o mundo como Ele vê, é agir no mundo como Ele age. E então, estendendo aí essa questão e já contemplando o 1.3, nessa visão de mundo cristã abrangente, nessa visão de mundo cristã que vai fazer a diferença, a evangelização mundial será um fato que vai então acontecer também como uma consequência natural de quem passa a enxergar o mundo com os olhos de Deus através das lentes de Cristo. A evangelização mundial, ela recebe também o nome de missão transcultural, e tendo cumprido o imperativo da missão local, é preciso seguir adiante, cumprir o ide, indo até os confins do mundo, do modo que puder e do modo que o Senhor mover o coração. A visão de Deus é levar Jesus para todas as tribos, povos, línguas e nações, segundo também está posto em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Nós devemos, portanto, desenvolver essa missão, porque nós somos os instrumentos de Deus para esta tarefa. Nós podemos ganhar vidas para Deus e o seu reino em vários lugares, de muitas formas, e isso é mais propício hoje do que em tempos anteriores, mas tudo vai depender do interesse, do compromisso com a obra de Deus e também de conhecimento, de contatos, de oportunidades, de condições e de recursos. Mas as coisas que nós precisamos fazer para alavancar a obra de Deus como empreendimento de fé, estas coisas serão despertadas em nós na medida em que vamos crescendo espiritualmente, estudando a palavra de Deus, desenvolvendo uma vida disciplinada de oração, frequentando os trabalhos da igreja em cooperação com a igreja local e aprendendo com o exemplo de outras pessoas que realmente foram instrumentos úteis e vasos idôneos na obra da evangelização, desde o seu aspecto cultural até o seu aspecto global. Nenhum interesse pela obra missionária vai nascer do nada. Não mesmo. Não há evangelizador ou evangelizadora competente que também não seja um servo fiel de Deus, competente. Fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel à comunidade de fé onde se encontra incluído ou incluída. 1 Coríntios 2,12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ao receber esse Espírito que provém de Deus, é que nós nos tornaremos capazes de prosseguir com a missão de anunciar o Evangelho, seja localmente, seja mundialmente. Isto por mais que a pregação do Evangelho esteja sendo dificultada no nosso tempo. Se nós olharmos para o que está acontecendo hoje, nós vamos ficar até desanimados, né? Porque se houve um momento em que grandes multidões se rendiam aos pés de Cristo pela pregação da palavra de Deus, hoje esse número é bem irrisório. Em grandes partes do mundo a gente vai vendo o cristianismo minguando, diminuindo em quantidade, diminuindo em qualidade. Mas o mundo ele
prossegue sendo mundo, sendo regido pelo espírito deste mundo. Mas todo crente em Cristo, ele precisa, ele deve resistir ao espírito do mundo na forma como ele estiver se manifestando na sua própria geração. Cada geração de pessoas teve que lidar com seus próprios problemas para evangelizar. E para manter-se incontaminado do mundo, um cristão precisa compreender, entender o que está contaminando o seu próprio momento histórico. Como diz Francis Schaeffer, se isso não acontecer, ninguém será um soldado vivo no combate pelo Senhor, nem na defesa, nem na comunicação do Evangelho. Então nós até veremos entraves à pregação, entraves à evangelização local e mundial, mas como representante de Deus nesta terra, eu e você precisamos desenvolver meios de fazer com que a evangelização mundial não seja apenas um título, não seja apenas algo reservado para umas poucas pessoas, mas que eu e você também possamos estar aí fluindo, indo junto com essa corrente histórica do cristianismo, fazendo a coisa acontecer também no nosso tempo, com a graça de Deus, com a direção do Senhor e com as orientações que vamos receber do céu, para agirmos de um modo bem ampliado, alcançando pessoas cada vez mais distantes. Mas aqui nós temos o 1.2, até então estávamos falando do 1.1 e do 1.3, conjuntamente. Mas ainda temos o 1.2 que nos diz que no que se refere à missão evangelizadora da igreja, em cuja área ela se encontra inserida, aí a revista traz para a gente um exemplo de Atos 5:28, onde temos um testemunho da poderosa ação evangelística dos apóstolos. Quando diz, eles estavam sendo então perseguidos, apertados por todos os lados, e uma das acusações que pesava contra eles era: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Olha que acusação magnífica essa! Vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Isso significa que os crentes daquela igreja fizeram com que todos os habitantes da grande cidade de Jerusalém ouvissem a palavra de Deus, e isso foi feito em meio a muita oposição. E ele termina esse 1.2 dizendo que é a igreja local que dá suporte à evangelização mundial. Então, a evangelização local diz respeito à evangelização pela igreja na área geográfica onde ela se encontra inserida. Mas para pensarmos a igreja local é preciso pensar que existe uma igreja global, uma igreja universal, a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. Cada expressão da igreja global, em cada lugar, ela é chamada de igreja local. Mas a igreja local, ela faz parte da única igreja, aquela que é composta de todos os povos, tribos e nações, que Jesus Cristo comprou para si com seu precioso sangue. Ela tem uma natureza local, que é visível. Todas as pessoas que se reúnem em uma igreja faz com que essa igreja se torne visível. Está diante das pessoas, pode ser vista, pode ser compreendida. Mas a igreja, toda igreja também tem uma natureza espiritual, que é essa natureza invisível, que ninguém vê, porque a verdadeira igreja apenas Jesus Cristo vê. Apenas Ele sabe quem são realmente os membros da verdadeira igreja. A igreja local é, portanto, uma representante, uma representação da igreja universal, enquanto que a igreja visível é uma representação da igreja invisível. Vou repetir só para fixar. A igreja local
ela é uma representação da igreja universal, enquanto que a igreja visível, ela é uma representação da igreja invisível. E é sobre isso que nós somos chamados a pensar quando se trata de evangelização local. Haverá um arrebatamento da igreja quando Jesus recolherá os fiéis desta igreja invisível e local e os reunirá nos céus. Bem, nós não podemos nos contentar em apenas ser membros de uma igreja visível. Nós precisamos ser membros da igreja de Cristo, que é invisível e que vai morar no céu. Mas enquanto o Salvador não vem, nós precisamos seguir com o plano. E este plano, ele precisa ser empreendido primeiro localmente. Ou que pelo menos isso suceda enquanto a igreja está investindo também na evangelização mundial, para além dos seus limites geográficos, com uma atuação direta. Mas, lembrando do que diz o comentário da revista, sem o suporte da igreja local, a evangelização mundial será deficitária. E com isso nós deixamos esse primeiro tópico, fazendo essas considerações aí, que talvez não tenha ficado tão clara no primeiro momento, porque a gente alternou aí os itens, falamos do 1.1 mais do 1.3 para depois voltar no 1.2, mas os assuntos eles foram interligados e eu penso que é isso no primeiro momento que a gente tem a falar a respeito desse tópico 1, que fala da relevância da igreja no cumprimento da sua missão com o mundo. A igreja precisa cumprir a sua missão para com o mundo. Mas o tópico 2, ele fala de algo muito importante também, porque enquanto cumpre a sua missão para com o mundo, a igreja também precisa cumprir a sua missão para consigo mesmo. E o que nós temos aqui na nossa revista está nos dizendo que o segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesma, já que tem o princípio, o dever de edificar os seus membros, de acordo com Efésios 4,16. A edificação da igreja é uma tarefa mútua, realizada por todos os membros do corpo e não somente pelo pastor, pelo ministro. Isso mostra a importância fundamental de ser um membro atuante na igreja local. Vejamos aqui a introdução desse ponto 2, vai falar para nós sobre a edificação dos membros do corpo de Cristo. Evangelizar localmente e evangelizar mundialmente produz frutos que são almas. No nosso processo da frutificação espiritual, nós teremos também a multiplicação que vem desta frutificação, que são as vidas que vêm para Cristo através da pregação da palavra, através da evangelização. Uma vez trazendo essas pessoas agora para o corpo de Cristo, esta igreja precisa desenvolver uma missão muito relevante para consigo mesmo. Edificar os membros, cuidar deles, praticar obras sociais, com o fim de minimizar o impacto das seríssimas dificuldades enfrentadas no cotidiano. Este é o tema desse tópico 2. Edificar membros, cuidar deles, praticar obras sociais. Isso vai nos ajudar a pensar na missão da igreja de um modo mais abrangente. Enquanto nós crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, nós vamos seguindo a verdade em amor, nós vamos nos ajustando uns aos outros, nós vamos contribuindo para o bem um do outro, nós vamos promovendo a paz e a saúde dos membros do corpo de Cristo, o seu bem-estar
corpo aumente, para que esse corpo prospere, para que esse corpo se mantenha seguindo a lógica bíblica. Então, o primeiro ponto desse tópico 2, o 2.1, é este: edificar os membros. E diz assim a nossa revista: por meio da comunhão, nós edificamos uns aos outros. A igreja edifica seus membros também por meio da instrução e do ensino. Além disso, a igreja edifica seus membros também por meio da disciplina. A disciplina aqui entendida no seu sentido bem ampliado, de vida disciplinada, de vida ordeira, de vida organizada, e não apenas a disciplina no sentido de correção. Tá? Aqui a disciplina ela está num sentido bem genérico e bem amplo. Então a igreja edifica os seus membros por meio da comunhão, por meio da instrução, por meio do ensino, por meio da disciplina, por meio do exemplo. E assim, aqui o pastor Sérgio Costa, que aparece no comentário da revista para o professor, diz que uma das características da Igreja do Senhor é o discipulado. Pastor Sérgio Costa, do livro Igreja, da editora Betel, de 2019. Foi um tema da nossa escola bíblica dominical, foi um assunto bem debatido nessa revista, que é a questão do discipulado. Uma das características da Igreja do Senhor é o discipulado. Todos os discípulos, todo crente em Jesus é chamado para ser um discípulo de Cristo, e a obrigação da igreja é aprender de Jesus através da sua palavra. É a obrigação desta o ensino das verdades espirituais. Quando nós pensamos nessa ideia de edificação, isso imediatamente nos remete a uma imagem, uma figura da construção. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que corpo e edifício são duas metáforas muito empregadas pelas escrituras neotestamentárias, as escrituras do Novo Testamento, para descrever a igreja. Então, como um povo que edifica, como um povo que constrói, a igreja possui a sua base escriturística bem sólida. E é através dela que todo esse edifício vai poder crescer e se sustentar. A solidez da igreja, templo do Espírito, edifício espiritual, é tal que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, nela, tudo precisa ser de conformidade com o caráter divino. Nela, o nome de Deus precisa ser conhecido, honrado, louvado, e, portanto, Deus vai velar para que a maneira de viver dos que dela fazem parte seja de acordo com a santidade do seu nome. Ela, a igreja, triunfante e vitoriosa, está no mundo, mas não é do mundo. Ela é o lugar onde Deus habita, onde Deus fala, onde Deus se revela. Ela também é o edifício, a casa, a morada, o templo do Espírito Santo. E nessa construção contínua, privativa e coletiva, nós nos edificamos mutuamente, enquanto nós somos edificados pelo Espírito Santo. Bem, a edificação mútua, ela não existirá sem a prática de um discipulado ativo, contínuo e que faça a diferença na igreja. Veja bem, nós nem sempre sabemos o que fazer, como colocar em prática um modelo de discipulado que nos foi deixado no Novo Testamento corretamente. O chamado para cumprir a grande comissão é para hoje e é para todos. Nós precisamos alcançar e manter no corpo de Cristo o maior número de pessoas possíveis. Consequentemente, a edificação da igreja também será uma tarefa de todos.
A grande comissão diz respeito ao plano de Jesus para a formação espiritual do seu povo, o crescimento na igreja e o serviço no mundo. Então, se nós olharmos para a grande comissão apenas com o olhar de pregar o evangelho, pode ser que falhemos. Porque a grande comissão diz respeito ao plano de Jesus para a formação espiritual do seu povo, para o crescimento da igreja e para o serviço ao mundo. Se você ler 2 Timóteo 2, 1 e 2, você vai ver este conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que também sejam idôneos para ensinarem a outros. É um processo de aprendizado contínuo, é um processo de ensino contínuo. Por meio da comunhão, nós edificamos uns aos outros. Como assim? Como essa comunhão se estabelece? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós veremos que é através da consolidação de uma amizade cristocêntrica. É quando nós formamos laços, vínculos de amizade que estão centrados em Cristo, é que nós daremos conta de nos fortalecer mutuamente. Veja bem, não se trata de construir amizade segundo este mundo, mas de decidir relacionar-se conforme o mandato das Escrituras. 1 Tessalonicenses 5,8, por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. A igreja também edifica seus membros através do ensino, através da instrução, que é o comentário da lição nos diz. Quando nós olhamos para isso, nós podemos afirmar que a essência do discipulado é o cuidado. A essência do discipulado é o cuidado. Discipulado é essa arte de crescer com as pessoas. Discipulado, num primeiro momento, não se trata de uma tarefa ministerial, podendo vir a ser, mas é uma tarefa de relacionamento pessoal intencional. Discipulado é esse relacionamento correto com a palavra de Deus e intencional com os outros. Quando eu me relaciono corretamente com a palavra de Deus, eu vou manter relacionamentos intencionais com as pessoas ao meu redor, para que eu possa então prosseguir ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Discipulado é isso. Ele não é a burocracia que precisa criar uma estrutura. Ele é a prática que coexiste com a estrutura e que sustenta essa estrutura. Então, quando estão acontecendo relacionamentos intencionais uns com os outros, biblicamente centrados, biblicamente embasados, em uma igreja onde todos os ministérios da Bíblia são desenvolvidos e que pessoas mais maduras vão assumir a instrução de outras que necessitam de adquirir conhecimento, está estabelecida aí um discipulado ativo. No cumprimento da missão da igreja, nós haveremos de reconhecer que existe uma relação muito íntima entre evangelização, discipulado e aconselhamento. No primeiro tópico da nossa lição, nós tratamos de evangelização. Quando a gente parte para pensar a relevância do papel da igreja para consigo mesma, nós entramos no assunto do discipulado, que é a edificação uns dos outros. Nós passamos para o assunto do cuidado, que é essa questão que vamos tratar agora no próximo item. E vamos terminar falando sobre o papel social da igreja. No cumprimento da missão da igreja, nós precisamos reconhecer
que existe uma relação íntima e indissociável entre evangelização, discipulado e cuidado dos membros. A evangelização, ela alcança e introduz as pessoas no corpo de Cristo. O discipulado mantém essas pessoas funcionando, se podemos usar esse termo, de conformidade com as necessidades deste corpo e crescendo para a glória de Deus. Se você ler lá em 1 Coríntios 12, 18, você vai perceber uma coisa bem importante. Lá está dito: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E então, essas duas coisas, evangelismo e discipulado, não tem como separar. A pessoa vem para Cristo, ela precisa ser discipulada. Ela precisa se tornar um discípulo de Cristo. Aprender com a igreja a ser como Cristo, a pensar como Cristo, a agir como Cristo. E, sequencialmente, a sobrevivência das pessoas no corpo de Cristo que estão sendo discipuladas porque foram evangelizadas, vem aí, entre os elementos do cuidado integral dos membros do corpo, o que hoje nós chamamos de aconselhamento bíblico, de um modo bem restrito e bem voltado para essa necessidade do cuidado. Na Bíblia nós temos a palavra admoestação, que também é traduzida por aconselhamento, e isso está bem presente nas páginas sagradas como algo que precisa ser presente, ser constante. E então, nós já entramos no segundo item do nosso tópico 2, que se volta para este assunto de cuidado dos membros como parte da missão de uma igreja relevante. Cuidar dos membros. Aqui diz: presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para cristãos quanto com os descrentes, sendo que devemos priorizar os domésticos da fé. Gálatas 6,10. Está evidente que Jesus preocupava-se com as necessidades não somente espirituais, mas físicas também das pessoas, e ele é o nosso exemplo maior e nós devemos seguir. Eu chamo a atenção aqui, nesse 2.2, quando diz que o cuidado da igreja, os atos de amor e bondade da igreja precisa ser tanto para cristãos como para não cristãos. Então eu vou me ater aqui no cuidado da igreja apenas para os cristãos, porque os cuidados da igreja para com os descrentes ou não cristãos é de outra natureza, não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando do cuidado dos membros como parte da missão da igreja consigo mesma. Há um princípio básico por trás de todo cuidado. E esse princípio, ele é reconhecidamente cristão. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Podemos repetir isso? Não é uma frase minha, né? É uma frase que eu tomo por empréstimo deste livro, que deixo como referência para vocês. Uma obra muito importante que nos fala de edificação do corpo de Cristo, discipulado e cuidado do ser integral no corpo, para que realmente a igreja seja uma igreja relevante, mostrando ao mundo que, enquanto evangeliza o mundo, também já aprendeu com Cristo a cuidar de quem é membro do corpo. Então esse livro, Instrumentos na Mão do Redentor, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Veja bem,
Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Mas nós não podemos atropelar as coisas, não podemos. E nós sentimos no direito de começar a tratar das pessoas na igreja. Para isso a igreja tem pastor. Para isso a igreja tem ministério local. Para isso a igreja tem as suas próprias diretrizes de cuidados com os membros. Todavia, no cotidiano, nos laços de amizade cristocêntrica que vai se formando entre os irmãos, nós precisamos estar aptos, nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos fazer a diferença na vida daquelas pessoas que Deus direciona para nós, nos permitindo ser usados como instrumentos de Deus na vida deles. Todas as pessoas precisam estar aptas para serem usadas como instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Então, o que nós temos aqui, que está sendo dito, é que uma igreja relevante cuida dos seus membros. Enquanto comunidade eclesiástica, a igreja precisa oferecer, a igreja precisa assumir a sua responsabilidade de oferecer cuidado aos seus membros, visando capacitá-los a honrar a Deus na sua jornada cotidiana e a viver diante dele. Aí vem a pergunta: quem precisa de cuidados? Todos nós. Quem precisa de atenção? Todos nós. Quem precisa de ajuda, amparo, orientação? Todos nós. E todos nós somos pessoas que precisam ser transformadas, mas ainda assim, instrumentos nas mãos do Redentor para ajudar pessoas que precisam de transformação, porque quem ama cuida. Aconselhamento bíblico nunca foi apenas dar conselhos. Aconselhamento bíblico é aprender a cuidar, a acolher, a ser um espaço de escuta, ouvir, a ser capaz de interpretar uma determinada situação e canalizar isso para a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus o conselho a ser dado em cada situação. Irmãos, quem ama, cuida. Romanos 15:7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. E 1 Coríntios 12 ainda, lá aquele 1 Coríntios 12 que diz que cada um Deus colocou o membro, cada um Deus colocou no corpo como Ele quis, a cada um Deus coloca no corpo para aquilo que será útil, como diz o verso 7. Aqui no verso 25 diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros do corpo igual cuidado uns dos outros. Então é bíblico, é relevante, é necessário que aprendamos a nos edificarmos mutuamente através de um discipulado ativo, que nós aprendamos a cuidar uns dos outros através de um modelo de aconselhamento bíblico que vai muito além do que simplesmente dar conselhos, e que estejamos à disposição do Senhor, sabendo o nosso lugar, quando falar, quando calar, quando agir e quando não fazer nada. Bem, caminhamos aí para o terceiro ponto do nosso tópico 2, que fala da missão social da igreja. E a nossa revistinha vai dizer que sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, mas nem por isso ela pode se omitir de estar ativa nessa importante área, dando sua contribuição
a fim de minimizar o sofrimento das pessoas e revelar o Deus que serve. O apóstolo Tiago afirma que a omissão nessa área é a demonstração de que a nossa fé é morta. E em 1 João 3, 17 a 18 diz que a demonstração de que amamos a Deus é que amamos os nossos irmãos. Fé genuína que se transforma em solidariedade quando investimos em minimizar a desigualdade social no nosso meio. Nós lemos aqui a referência de Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí vamos voltando lá nos profetas. Jeremias 22,16, julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor? Quando pensamos nesse papel social da igreja, a missão social da igreja, nós entendemos que nós seremos alcançados pelo favor divino e alegraremos o coração de Deus quando nós conseguirmos olhar ao nosso redor, sensíveis à causa dos menos favorecidos, julgando a causa do aflito e do necessitado. E, ao constatar a real necessidade, nos empenharmos por fazer alguma coisa nesse sentido. E o Senhor diz pela boca do profeta Jeremias, isto é me conhecer. Os apóstolos reconheceram que esta era uma missão muito importante da igreja, muito relevante. Então, por orientação divina, eles levantaram entre a comunidade de fé homens sábios, homens de bom testemunho e homens cheios do Espírito Santo para este importante negócio, como nos diz Atos capítulo 6. E eles disseram, vocês vão cumprir agora com a missão social da igreja, enquanto nós continuaremos focados na oração e no ministério da palavra. Então você vê que quando Deus distribui os membros no corpo como Ele quer e para o que for útil, Ele também desenvolverá ministérios que fará com que as vulnerabilidades sociais sejam contempladas e atendidas pela igreja. Amém? Vamos passar então ao nosso tópico de número 3. Olha, nós já pensamos na missão da igreja para com o mundo. Falamos de evangelização local, evangelização mundial, transcultural. Nós acabamos de pensar um pouquinho na missão da igreja para consigo mesma. E aí nós falamos sobre a necessidade de edificação uns dos outros, tocando rapidinho aí nesse assunto do discipulado, do conceito do discipulado que está presente no Novo Testamento. Falamos um pouquinho sobre o cuidado dos membros que precisa acontecer e tocamos no assunto do papel social da igreja. Mas vamos terminar essa discussão pensando na missão da igreja para com Deus. Veja que a nossa revista diz que a missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para a adoração a Deus. Edificar um templo espiritual para a adoração. Isso está além e muito acima de edificar um templo físico, um templo material. Como igreja de Jesus Cristo, nós aprenderemos com Ele a nos tornar santuário, habitável ao Espírito Santo,
permitindo o seu livre acesso à nossa vida, até mesmo naqueles compartimentos mais íntimos que nós mesmos temos receio de adentrar. Construir templo para Deus é diferente de ser templo para Deus. Veja aqui, 3.1, nós vamos voltar com vocês ao assunto da nossa lição passada. Quando nós começamos o tópico 1, nós voltamos com vocês ao assunto da nossa lição 13 do trimestre passado, que foi a ordenança para pregar o Evangelho. Lição 13, ordenança para pregar o Evangelho. O textual da lição 13 foi Marcos 16:15 e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E aí o foco nesta lição foi a ordem imperativa de pregar o Evangelho a todos, em todo o tempo, mas abrangendo então esse assunto para contemplar outros igualmente importantes para nós pensarmos a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. A adoração no Velho Testamento, o que nós temos aqui na nossa revista, é nos explicando que a adoração no Antigo Testamento acontecia de diversas formas, em vários lugares diferentes, que o patriarca Abraão foi um construtor de altares, que depois veio o modelo de Deus para a construção do tabernáculo, e depois Salomão construiu um majestoso templo, mas ele vai terminar esse 3.1 chamando a nossa atenção para algo que não pode nos escapar. Os altares não existem mais, o tabernáculo não existe mais, o templo de Jerusalém foi todo destruído e nessa dispensação Jesus veio para restaurar a verdadeira adoração. Então o que nós temos aqui nesse 3.1 é um toque leve em altar, em tabernáculo e em templo como lugar da manifestação da glória de Deus. Então você vê uma progressão no Antigo Testamento, uma progressão que é muito importante. Saiu do altar, passou do tabernáculo, saiu do tabernáculo, passou para o templo. Depois esse templo é destruído, vem ali o período intertestamentário, né? E aí quando o Novo Testamento surge, logo nós temos então a igreja sendo trazida à existência enquanto instituição divina, morada de Deus, lugar da manifestação da sua presença, como foram também esses lugares de culto na antiguidade. Então vamos pensar. Se os altares não existem, o tabernáculo não existe, o templo não existe, como fica a situação do culto e da adoração hoje? Ele fica do jeito que sempre esteve. E ele fica como está desde a chegada do Filho de Deus ao mundo, porque na atual dispensação, como diz aqui a revista, Jesus veio para restaurar a verdadeira adoração, João 4:23. Então o que nós vamos aprendendo com Jesus através das páginas sagradas é que onde Jesus está, é que nós devemos estar também. E no lugar do encontro, do nosso encontro com Jesus, que pode ser até mesmo no refúgio do nosso quarto, Mateus 6,6, aliás, a adoração verdadeira vai partir dali, é ali que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, ali no lugar do encontro, e é ali mesmo que o nosso culto vai ser recebido por Deus. Veja aqui, nós não tocamos muito no assunto do templo, falando aqui, mas fizemos aí uma discussão um pouco mais abrangente sobre altar e tabernáculo, para os irmãos que gostam de se voltar para esse assunto, pensar neste assunto, entender melhor este assunto. Nós temos um estudo do pastor Enéas Tolino sobre os altares de Abraão.
E nós vamos ver que Abraão é colocado pelas Escrituras como amigo de Deus. Vivia com seus olhos voltados não para Ur dos Caldeus, de onde ele saiu, mas para a pátria celestial, conforme nos diz Hebreus 11, 15 e 16. Abraão viveu entre a tenda e o altar. A tenda lhe dava a certeza de que ele era peregrino nesta terra. Nunca estabeleceu uma habitação definitiva. Ele viveu entre a tenda e o altar. Isto lhe dava a certeza de que ele era peregrino nesta terra. Andava com os seus pés nesta terra, mas com os olhos na glória celeste. E o altar era o lugar onde ele tinha a oportunidade de encontrar-se com Deus. Ali era o ponto da união entre os céus e a terra. Nós temos pelo menos 4 altares erigidos por Abraão. O primeiro é em Siquém, Gênesis 12, 7. Siquém se traduz por força de Deus. O segundo foi em Betel, Gênesis 12, 8, que significa casa de Deus. O terceiro foi em Hebron, Gênesis 13, 18, que significa amigo. E o quarto foi Moriá, Gênesis 22, 9. Ali foi o lugar do encontro com Deus, o lugar da submissão absoluta. E então partimos para o estudo do tabernáculo, que é um estudo amplo, que toma um espaço muito grande nas páginas do Antigo Testamento, até que o templo veio à existência e os 2 tabernáculos que coexistiram desde o início do reinado de Davi, o tabernáculo do deserto, construído por Moisés, que se estabeleceu no alto do monte Gibeon, e o tabernáculo de Davi, que ele construiu para receber a arca do Senhor, que ficou estabelecido no alto do monte, Sião, até que tudo que era parte desses 2 tabernáculos foi direcionado para o templo de Salomão, e esse templo existiu até o ano de 586 a.C., quando então foi destruído pelos babilônios. Mas também foi reconstruído pela comunidade da restauração daqueles que voltaram para Jerusalém para repovoá-la no templo de Esdras, no templo de Neemias e dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas enfim, quando chega o período do Novo Testamento, o que nós vemos acontecer ali é que havia anúncios da destruição desse templo, e o templo de Jerusalém foi definitivamente destruído nos anos 70 da nossa era. Então, sem altar, sem templo, sem tabernáculo, o crente precisa prosseguir adorando a Deus como um tabernáculo móvel, como morada do Espírito Santo de Deus, erigindo altares no seu próprio coração. Na verdade, um crente, ele se torna altar, ele também se torna sacerdote, ele se torna o templo, mas ele também é o sacrifício. Então nós temos uma mudança bem grande de parâmetros a partir de Cristo. E então, seguindo aí, com a constituição de uma casa para a habitação de Deus, nós chegamos ao 3.2, que muda agora da adoração do Antigo Testamento para pensar que a igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele. Mas que a adoração não ocorre somente no ambiente do templo. A adoração a Deus é um estilo de vida, independentemente de onde o adorador se encontra. O que nós temos aqui é a referência de 1 Coríntios 3,16, mas ele termina com 1 Coríntios 10,31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, aqui nesse 3.2, eu chamo a atenção
para o que o comentarista disse, que a adoração não ocorre somente no ambiente do templo. Como disse João 4:23, precisa ser um ato contínuo na vida do crente, mas com muita certeza de que a adoração precisa ser uma disciplina espiritual continuada, tanto pessoalmente quanto coletivamente. A igreja, como casa para a habitação de Deus, constituída de um povo que edifica e que cuida dos seus membros, tem como a base da sua edificação a doutrina bíblica sólida, consistente, abundante, e por isso mesmo ela é um edifício que vai continuar crescendo e se sustentando, porque é o ensino da doutrina bíblica que nos leva à adoração verdadeira. Então, irmãos, nós partimos com isso para o terceiro item, o terceiro tópico da nossa lição, que nos chama a atenção para olharmos para trás, para o passado, ver como tudo começou, como uma nova ordem de culto foi estabelecida a partir de Jesus Cristo nas páginas do Novo Testamento, e a lição nos convida para seguir o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje, mas a sua adoração era efusiva. Eles partiam pão em casa, eles tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, isso é, uma adoração de coração e contando com a simpatia do povo, ou seja, a sua adoração, o seu estilo de vida influenciou o povo a seu redor. Então, a adoração foi o contexto das manifestações de fé que deu significado à primeira comunidade dos crentes. Eles aprenderam a adorar em espírito e em verdade, é isso que eles faziam. E justamente por sua forma de adorar, foi que os crentes do primeiro século foram chamados de cristãos. Com uma adoração efervescente, singular, carismática, adorando de coração, esta igreja deixou o seu legado a partir de muitas marcas de valor para prosseguirmos por essas marcas. A comunidade daqueles anos foi com muita propriedade chamada de igreja pentecostal. De um modo geral, essa igreja ela não apresentava falhas aparentes, ela era poderosa na fé, no testemunho, pura no seu caráter, abundante em amor. Não era uma igreja perfeita, porque, como dissemos em aulas passadas, uma igreja ela é formada de seres humanos imperfeitos, mas é porque ela estava investindo na doutrina e na adoração verdadeira que ela então se tornou esse poderoso instrumento de fé para o seu tempo. E o testemunho dos membros da igreja foi o meio usado por Deus para levar o mundo aos pés de Cristo. Uma outra obra para quem gosta de ler. O que temos aqui é uma obra de Hurtado, Léo Hurtado, As Origens da Adoração Cristã, o caráter da devoção no ambiente da igreja primitiva. Então, isso que nós falamos em apenas um breve item, isso é citado em obras que têm esse direcionamento para nos permitir enxergar o que acontecia em termos de adoração na igreja primitiva, para então nós voltarmos os olhos e procurarmos seguir esses exemplos de fé. E com isso, nós terminamos o terceiro tópico e a conclusão aqui da nossa revista nos diz que o Espírito Santo nos ajude a cada dia para não nos desviarmos do propósito de Deus para com o seu povo, propósito esse revelado nas Escrituras, aperfeiçoando ou nos preparando a cada dia para sermos santos, para fazer discípulo de todas as nações que também sejam agentes para a edificação uns dos outros, para que em tudo Deus seja glorificado até a volta de Jesus Cristo. E você?
aprender qual é a relevância da igreja em sua missão. Conseguiu entender que existe uma missão para com o mundo, mas também uma missão para consigo mesmo? Que existe uma missão para com Deus que precisa preencher os próprios requisitos de Deus? Nós precisamos aprender o que em essência está sendo ensinado pelo Espírito Santo aos nossos corações. Nós temos papéis a cumprir e nós não seremos igreja relevante se não aprendermos a cumprir esses papéis, muito bem definido nas Escrituras para a orientação da nossa vida com Deus. Amém? Então agora nós vamos orar, agradecidos a Deus por esse momento de qualidade que nós passamos com Ele e com a Sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, com os nossos corações agradecidos, porque o Espírito Santo ministrou para nós neste dia. Continue, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre a Igreja de Cristo na terra. Que nenhum de nós venha perder o foco, o objetivo, a essência de ser igreja. Nós precisamos entender qual é a nossa missão para com o mundo, para conosco, para contigo. Nos ajude e nos faça prosperar na Tua presença, em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos por mais uma lição de escola bíblica dominical, onde estamos pensando em ser uma igreja relevante para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E Deus te ajude a prosseguir em aliança com Ele, com a sua palavra, uns com os outros, no amor do amado. Amém?